Olá, eu sou Cláudio Avelar, advogado criminal e empresarial, e hoje vamos bater um papo sobre o direito criminal. Mais uma vez, né? A gente vai trazer informações sobre o crime. O que é o crime? Quando acontece? Qual é a situação? Quando aquele ato praticado pelo cidadão deve ser considerado como crime? Bom, conceito de crime teórico: fato típico, ilícito e culpável. O que é isso? Fato típico, ou seja, é um fato comum que esteja marcado na nossa realidade, que esteja registrado no ordenamento jurídico brasileiro. Fato típico. Ilícito. Ilícito porque ele tem que ser considerado reprovável pela própria legislação, tem que estar escrito no ordenamento jurídico, na lei, que aquilo é proibido e, se for realizado, vai ser punido. Por isso que é fato típico, ilícito e culpável, porque tem que ter punição. Para ser considerado crime, é algo que existe, que está registrado e que vai ser punido aquele que, comprovadamente, após o tribunal decidir, né, com direito total contraditório pela defesa, depois que a pessoa for condenada pelo ato, aquilo será punido. Fato típico, ilícito e culpável. Vamos avançar um pouquinho sobre essa conceituação e peço que vocês que gostarem dessas nossas informações, que curtam, compartilhem, dão um joinha, mandem para os amigos, comentem, nos ajudem a melhorar o que estamos aqui tentando fazer. E eu estou vendo que muitas vezes tem pessoas condenadas, estão sendo julgadas e condenadas, sem que essas coisas estejam muito claras, porque se nunca houve o registro de um fato, não é típico. E se ele não está registrado nos conceitos de crime, no Código Penal, Processual Penal, nas leis próprias, isso não pode ser tido como crime. E ninguém pode ser punido se não tiver isso registrado. Eu não posso punir alguém por algo que nunca aconteceu, que outra pessoa não foi punida e que não é tipificado no Código Penal como crime. É impossível, eu estou vendo isso acontecer. Eu estou vendo que existem decisões judiciais inusitadas de coisas que não estão previstas como sendo um crime e tem pessoas sendo punidas. Um grande exemplo é o 8 de janeiro. Eu não me canso de usar esse detalhe como exemplo das minhas falas. Teve gente que foi punido sem ter praticado crime algum. Teve gente que foi punido sem que a conduta que ele praticou tivesse sido sequer individualizada, para apontar que aquilo é crime. Coisas aconteceram, e realmente o 8 de janeiro é um exemplo muito rico, porque teve gente que realmente invadiu o prédio público, crime de invasão, está registrado, que quebrou, que estragou, está lá, deterioração do patrimônio público, né? Houve até, de certa forma, alguma ameaça. Então, essa punição tem que ser punida dessa forma, nesse conto, daquilo que exatamente foi praticado por cada um. E ninguém pode ser punido pela incompetência ou pela falta de estrutura do Estado. Se o Estado não teve condição de individualizar as condutas, apesar desse tempo todo que passou, não pode ser punido por uma coisa que não fez. Tem gente pagando multa, tem gente pagando a pena de reparação financeira sem ter quebrado nada, sem sequer ter entrado. Foi ali na frente, foi ali no gramado da Praça dos Três Poderes, ficou ali. Não me interessa o motivo de cada um, porque a Constituição permite a livre associação, a livre reunião, só veda o anonimato. Eu não posso estar ali anônimo, mascarado, no meio de uma movimentação. Então, se eu não for anônimo, eu posso ir aonde eu quiser, porque a Constituição brasileira me permite o direito de ir e vir. Então, ninguém pode ser punido por estar lá, até porque, se o Estado quisesse proibir, não teria permitido que as pessoas avançassem para o gramado, a esplanada dos Três Poderes. Melhor, se o Estado quisesse, e eu falo desse governo atual, essa movimentação do dia 8 de janeiro aconteceu depois do atual governo ter tomado posse. Eles poderiam ter desmontado, desmobilizado os acampamentos. Se não o fizeram, não pode punir alguém só porque estava no acampamento. E teve gente que foi punido por apenas estar no acampamento, porque tinha algumas faixas, que ninguém disse quem fez. Então, assim, é crime? Então tem que ser fato típico, ilícito e culpável. E aquele pessoal do Bolsonaro,
aqueles vários núcleos, aquele grupo que está sendo acusado de golpe de Estado, está sendo condenado já. Assim, na minha avaliação de jurista, eu vejo que aquilo ali ou é um crime impossível por absoluta impropriedade do meio. Como que eles iam dar um golpe se não usar a estrutura do Estado, que todos os golpes de Estado que tiveram foi com um emprego de violência. Não é possível pressupor que o simples fato de haver uma baderna, uma movimentação de populares desorganizada, bagunçada, tanto que uns fizeram uma coisa, outros fizeram outra, alguns fizeram o que quiseram, alguns entraram, alguns não entraram, alguns estavam ali rezando, alguns estavam ali vendendo pipoca, vendendo bandeira, vendendo algodão doce, água mineral, e foram punidos como se tivessem cometido o crime, e foram incluídos no crime de associação criminosa, que eles tentaram abolir o Estado democrático de direito. O cara que vendia algodão doce tentou abolir, estava só ganhando o dinheirinho dele. E foi preso. O motorista de Uber foi preso, até mendigo foi preso. Então, ou a polícia foi incompetente, ou a acusação do Ministério Público exagerou, ou o Poder Judiciário julgou os mal, subjetivamente, ou tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. E já temos vários exemplos que aconteceu no tempo que antecedeu o impeachment da ex-presidente Dilma por crimes contra a administração pública, aquelas famosas pedaladas. Teve coisa muito pior, Black Bloc, quebraram um monte de coisa, invadiram prédio, público e privado, quebradeira, e não aconteceu nada, porque era um crime de menor potencial ofensivo, assim como agora. Agora, aquelas pessoas que entraram na esplanada, quebraram, sim, vão ser punidos pelo que fizeram, vão ser punidos pelo que fizeram, não pelo que outros queriam que fosse feito ou pelo que outros fizeram. Isso não tem nada a ver. Bom, então já sabemos o que é crime, fato típico ilícito culpável. A gente sabe que, na minha avaliação, seria impossível um golpe de Estado com aquelas condições, mesmo que alguém quisesse. Mesmo que aquela turma do Bolsonaro tivesse pensado em cometer um golpe, impedir a posse, o presidente Lula já tinha tomado posse, ninguém pediu nada, o Bolsonaro nem no Brasil estava, o ministro da Justiça, ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança do seu posto também nem no Brasil estava. Então, o golpe, quando as pessoas estão fora, passeando na Disneylândia, isso não me parece razoável, independente do aspecto político. Aqueles que querem aniquilar esse movimento bolsonarista, ok, vão ficar felizes, porque aqueles opositores foram retirados do mundo político de qualquer forma, agora não poderão votar nem ser votados. Olha que loucura. Mas assim, e a violência do golpe? E as armas, os tanques, os aviões? Não. Houve um planejamento? Vamos até parte do pressuposto que tem havido, que alguém claramente pensou, e é direito democrático, eu não gostar de alguém, eu desejar que outro esteja no poder. Isso não quer dizer que é golpe. Eu não gostar do Bolsonaro ou não gostar do Lula não é antidemocrático, pelo contrário, é democrático. Eu tenho direito de gostar de quem eu quiser, né? Seja no ambiente familiar ou no ambiente político. E assim todos que se manifestaram tinham o direito de se manifestar pacificamente, sem anonimato, sem violência. E aqueles que excederam desse seu direito vão ser punidos pela exata cota de sua responsabilidade individualizada. E voltando àquele grupo do Bolsonaro, eu acho que houve uma desistência, também está tipificado no Código Penal, desistência voluntária ou arrependimento eficaz, conforme o caso. Então eles pensaram em impedir a eleição, não impediram. Pensaram em não deixar que o presidente Lula tomasse posse, tá? Ele tomou posse. Então o que houve? Se eles realmente planejaram esse, entre aspas, golpe, eles desistiram. Ou se arrependeram, houve o arrependimento eficaz e nada houve. Tanto é que o presidente Lula está aí no exercício de seu mandato legítimo, sendo bom ou ruim, fazendo coisas certas ou erradas, viajando por aí ou não, gastando demais ou não, desestabilizando a economia ou não, mas ele está em exercício democrático do seu poder, que o voto deu a ele, partindo do pressuposto, obviamente, que a eleição foi legítima. E ninguém provou que não é, então eu tenho que acreditar que está tudo certo, as pessoas votaram mesmo. Eu sou obrigado a acreditar que as urnas não foram fraudadas, porque tantos órgãos puderam exercer o direito fiscalizatório, o poder de polícia e apontar os erros, e ninguém apontou erro de fato. E o pessoal está aí, fazendo eleição há muito tempo.
E então eu tenho que achar que foi votado e tomou posse e foi diplomado e está tudo certo. E o Brasil está sendo presidido, assim, a democracia. Né? Daqui a algum tempo, 2026, teremos novas eleições e vamos ver o que vai acontecer. O povo vai votar de novo nesse pessoal que está, vai votar em outro. E tem que ficar registrado para encerrar esse nosso bate-papo. O Brasil é formado por mais de 200 milhões de pessoas. Temos milhões de eleitores. Nem todos são lulistas e nem todos são bolsonaristas. Essa polarização que a nós é forçada, é imposta, na verdade não é assim. É que nosso sistema de 2 turnos de eleição faz com que no segundo turno, havendo segundo turno, fiquem apenas 2 forças, 2 candidatos. Mas assim, nem todos que não são lulistas são bolsonaristas. Nem todos que não são bolsonaristas são lulistas. E assim por diante. E tem muita gente que não é nem lulista, nem bolsonarista. E eu acho que a maioria do brasileiro não gosta nem de um, nem de outro, cada um com seus detalhes, seus defeitos, suas coisas. Então, assim, nós temos que saber separar o joio do trigo. Não é assim que a banda toca. E eu espero, sinceramente, que os códigos sejam respeitados, o conceito de crime, fato típico, ilícito, culpável, volte a ser observado em todos os tribunais. Todos os tribunais, primeiro grau, segundo grau, tribunais superiores, STJ, STF, que tem que voltar a ser uma corte constitucional apenas, deixando de julgar aqueles que não têm foro privilegiado por prerrogativa de sua função pública. Eu não vou cansar de insistir nisso. Como jurista que sou, como advogado que sou, não é possível que pessoas sejam julgadas numa corte que não tem esse privilégio de julgar essas pessoas e que esses julgados, esses réus, esses acusados, não detêm o privilégio de serem julgados por essa corte superior, porque não tem função pública que assim diga a Constituição. Essa coisa que o Supremo está na ausência, na omissão do Poder Legislativo. O Supremo vem muitas vezes legislando, criando regras que não estão previstas em lugar nenhum, a não ser interpretações subjetivas. Eu espero sinceramente que isso acabe, que dure pouco, pelo menos, e que tenhamos em breve uma estabilidade. A questão Brasil e Estados Unidos é outra conversa. Vamos deixar para a diplomacia que tem que começar a acontecer, não é isso? Meus amigos, estamos aí. Mandem para nós algumas informações, nos pautem. Né? Dá um joinha se você gostou, curta, compartilha, conta para os amigos, manda para o mundo nossas ideias. Um abraço, até breve.